Olá, gente, boa noite. Muito bom, muito bom, muito bom estar aqui com vocês. Uma boa noite a cada um de vocês. Estou sentindo saudade e falta do Leiva, da Nilta, da Kátia Floripa, da Carla Félix, sentindo falta da Joane Marise, sentindo falta da Bernadette, sentindo falta da Sônia pequenina, sentindo falta do Caracones, do quartel, do QG, sentindo falta do meu amigo Michel, do meu amigo Carlos, sentindo falta de cada uma das meninas aí que de vez em quando entram e falam comigo com tanto carinho, com tanta atenção. E infelizmente gostaria de estar trazendo sempre uma boa notícia, uma boa nova para que vocês ficassem encantados com o Brasil que renasce, que ressurge das cinzas. Infelizmente isso não é verdade, o Brasil não está renascendo e ressurgindo das cinzas, mas eu também não posso dizer para vocês que o Brasil não vai renascer e ressurgir das cinzas, ele vai, eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvidas de que homens valorosos que estão nas nossas Forças Armadas estão trabalhando para que nosso país volte a reinar, volte a ser a joia da coroa da América Latina, porque nosso país é um grande país, nossa nação é uma grande nação, nosso povo é um grande povo, é um povo maravilhoso, é um povo honesto, é um povo digno, é um povo que tem necessidade de andar corretamente. Muitas vezes anda em desarmonia, mas não é porque seja de má índole, não é não. É um povo bom. O único problema é que, de qualquer forma, o que tem acontecido neste país é que esse povo que anda por aí querendo deturpar a nossa moral e os nossos costumes, os nossos conceitos éticos, eles não mostram para a gente como que a gente pode realmente andar em harmonia, sendo um povo assim tão... nós não podemos ser éticos para andar, tem que ser um povo desordenado, um povo que apoia a pedofilia, um povo que apoia a inconstância, um povo que apoia o ostracismo, um povo que apoia os jovens sendo jogados para as drogas, enfim, isso é o que tem que ser defendido. Se isso for defendido, enfim, então satisfará a mente demente esquerdopata, essa mente doente, essa mente desse povo que realmente já não sabe mais o que fazer, já não sabe mais por onde andar. Prova disso é o que vamos falar nesta live. Quebra-quebra, incêndios e autoritarismo contra o povo ordeiro. Ao mesmo tempo que nós vemos esse país nessa onda de desmando, de bandidos assaltando bandidos mesmos, veja, nós vemos que os próprios bandidos estão se assaltando, estão se encontrando, estão se destruindo por conta de um poder absoluto, por conta de que, se não tiver ninguém mais que me faça frente, com certeza reinarei absoluto, porque não terá mais um bandido à minha altura. É dessa forma que a bandidagem, as quadrilhas se mantêm. O bandido mata justamente aqueles que lhe podem fazer frente, coisa que não é característica de um país democrata, de um país à altura de um país que se conduz pela ética, pela moral e pelos bons costumes, né? Mas nós vemos aí, então, bandidos assaltando bandidos e a ordem parece não mais existir. Vi ainda há pouco um vídeo de uns meliantes dentro de uma cadeia pública
não sei se de um presídio, acho que era mais um presídio, onde eles davam um recado dizendo que iria morrer muita gente e que eles iriam começar a destruir e a sair, uma vez que o diretor daquele presídio ou daquela casa de detenção não estaria seguindo as ordens dele, desse comando. Eram pessoas com máscaras, né, com aquelas, não era bem máscara, aquele pano em volta do rosto, estilo Black Bloc, com o objetivo de não ser reconhecido. Veja, nós sabemos desde pequenos, eu fui criado assim, nunca esconda o teu rosto. Você tem que trabalhar de forma aberta. Então, de forma aberta, é claro que para você trabalhar de forma aberta, você tem que estar se conduzindo dentro da ética e da verdade, dentro da moral, dentro daquilo que vale para todos, né? Agora, eles buscam se esconder porque isso já é uma prática de quadrilhas e de quadrilheiros e de pessoas que não podem ser reconhecidas, porque elas não podem andar por aí livremente, elas não podem fazer circular seu nome, seu endereço, seu rosto, seus hábitos por qualquer lugar, porque senão eles são pegos, e se eles forem pegos, é claro que eles vão pagar pelo crime cometido. Então isso é um problema que está acontecendo. Essa quadrilha de dentro dessa prisão, esses presos mandavam um recado à população, dizendo que vão barbarizar, e que, inclusive pedindo apoio à população. Eu vejo o seguinte, minha gente, o que nós temos que entender é uma coisa muito básica. Você tem direitos na medida de que você cumpre com as suas obrigações. Quando você cumpre com as suas obrigações, você não tem que se preocupar com absolutamente mais nada. Agora, se você não cumpre suas obrigações, consequentemente, você não tem como ter direitos. Os direitos são relativos ao cumprimento das obrigações. À medida que você está cumprindo com as tuas obrigações, naturalmente a sociedade vai prover os teus direitos. Agora, você quer direitos quando você estuprou, quando você matou, quando você traficou, quando você incendiou prédios públicos, quando você descumpriu com a tua obrigação como cidadão? Que direitos quer você? Os direitos que vão te assegurar uma sociedade civil organizada que trabalha, que se esforça, que luta, que preserva a meritocracia. Mas que méritos tem você? Os teus méritos não vão além de uma arma ou de uma cara feia que você faz para impor o respeito. Você não precisaria ter cara feia para impor o respeito se você apenas cumprisse com as suas obrigações. Há pouco tempo atrás, minha gente, um quartel do Exército pegou fogo. Todos sabem que quartel não pega fogo. O povo que frequenta o quartel é o próprio povo que combate incêndios e, portanto, sabe muito bem tudo o que pode provocá-lo. Ou seja, sabendo o que pode provocar um incêndio, eles já preveem tudo de forma tal que é quase impossível um quartel pegar fogo. Portanto, imaginar um quartel pegando fogo é o equivalente a dar asas à imaginação para situações de extremo caos e desmandos sem precedentes históricos. É onde nós vemos nossa sociedade estar hoje. É como nós vemos nossa sociedade se conduzindo dessa forma hoje. Porque hoje nós vemos quartéis pegando fogo. Nós vimos, por exemplo, um prédio da Polícia Federal em Curitiba
que teve um princípio de incêndio. Além disso, houveram inúmeros outros casos de incêndios aparentemente fortuitos ou mesmo com características muito fortes que induzem a imaginarmos a atitude criminosa em ação. Por quê? Fortuito, minha gente, é aquilo que acontece por acaso. É aquilo que você não sabe, que não tinha mesmo como evitar, porque foi uma ação, digamos, sem um agente causador criminoso, mas assim, uma coisa que foi por um acaso, às vezes por um descuido e tal. Mas não é o caso, gente. Um quartel, por exemplo, começa que ninguém entra fumando dentro de um quartel. Começa que o povo dentro do quartel é tudo tão limpo, é tudo tão organizado, é tudo tão ordenado, tudo tão ordeiro, que não tem absolutamente como pegar fogo. Pois muito bem, pegou fogo naquele quartel, se não me engano, lá no Rio Grande do Sul, lá perto de Santa Maria, por aquelas bandas lá, não lembro bem aonde foi. Casos como, por exemplo, como o do escritório de contabilidade, da contadora que sabia demais das ações das quadrilhas criminosas envolvidas na compra da refinaria de Pasadena, o próprio incêndio em Pasadena, apesar de que esse incêndio em Pasadena ocorreu lá nos Estados Unidos da América. Mas, de qualquer forma, o incêndio no escritório da contadora foi em São Paulo. E, curiosamente, durante o momento em que ela estava dando uma entrevista na televisão, eu não lembro onde, daí quando ela estava dando a entrevista, que ela soube do incêndio, coisas absurdas. É claro, é evidente que ali está o quê? Uma queima de arquivos, uma limpeza, serviço de limpeza da máfia. Que máfia? Essa máfia que hoje coordena a atitude criminosa das quadrilhas ditas políticas no Brasil, que são piores do que aqueles bandidos que mandaram o recado de dentro do presídio. Porque aqueles bandidos que mandaram o recado do presídio são pessoas totalmente despreparadas, algumas delas, inclusive, de fato, induzidas a entrar para o mundo do crime por conta de que não tinha outra opção de vida. Embora eu não seja favorável a esse tipo de leitura, mas de qualquer forma tudo bem, aqueles sim, a gente percebia pelo modo de falar, a ignorância na tonalidade da voz, a ignorância nas palavras usadas, enfim. Agora, quando a gente está falando destes assuntos que nós estamos falando aqui na nossa live, são coisas que estão acontecendo lá, que foram acontecendo ao longo desses anos e que a gente percebe claramente que é o serviço de limpeza da máfia. Toda máfia tem a sua diretoria, os assessores, inclusive o serviço de limpeza. Só que o serviço de limpeza mafioso é aquele que está preparado para ir matar os desafetos, aqueles que falam coisas que não deveriam, aqueles que fazem coisas que não poderiam fazer. Então são as coisas que vão levar o serviço de limpeza a ser executado, como foi com o incêndio no escritório dessa contadora, porque o escritório dela era pleno de papéis que poderiam incriminar a todos, e também porque tinha essa própria contadora, sabia demais, já estava sendo dado um recado a ela: cuidado, porque pode pegar fogo na sua bolsa, né? Ou seja, de qualquer forma, existem inúmeras situações que vão acontecendo e que a gente não vai percebendo o que está acontecendo. Muito bem. Afora isso, nós vimos também inúmeros outros casos que aconteceram. Por exemplo, um museu em São Paulo que pegou fogo também num bairro, não era bem bairro, era meio próximo ao centro de São Paulo. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
há alguns anos atrás, também teve seu próprio princípio de incêndio que não progrediu e depois dentro da sede. E além disso, o próprio princípio de incêndio que não progrediu dentro da sede da Polícia Federal em Curitiba. Algumas delegacias e locais onde deveriam ou poderiam armazenar documentos importantes de investigações, enfim. Mas um incêndio estranho agora vem a ser o caso do incêndio do dia 28/7/2018 no prédio da Assembleia Legislativa da Bahia. Interessante observar que este órgão encontra-se sob investigação do Ministério Público Federal. Veja bem, a Assembleia Legislativa da Bahia, assim como a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, um prédio onde circulam inúmeras e inúmeras pessoas assim que seriam, digamos, as responsáveis pela guarda, pela manutenção, pelo bem-estar de todo o povo, no caso aqui Bahia e Paraná. Interessante observar que esse órgão, mesmo estando sob investigação do Ministério Público, pegou fogo. A pergunta é, quando ingenuamente nos perguntamos, o que será que aconteceu? É claro que não precisaríamos fazer uma pergunta dessa, porque nós não somos ingênuos, muito menos analfabetos. E sabemos muito bem o que foi que aconteceu. Mas não contentes com isso, vemos os inúmeros casos de incendiários de plantão que saem pelas cidades metendo fogo em ônibus, especialmente metendo fogo em ônibus, depredando o patrimônio público, metendo fogo em prédios públicos, matando pessoas a esmo, como se a conquista do caos fosse a tônica para o que se avizinha. E também em Fortaleza, no Ceará, ônibus novamente sendo queimados e prédios públicos sendo incendiados. Isto noticiado no dia 27 de julho de 2018. A quem interessa esse tipo de vandalismo? Bom, lembramos que lá atrás, Dilma, Lula et caterva prometeram colocar fogo no país. Então, quer dizer, gente, não está longe de descobrir de onde provém as ordens. Botar fogo no país era uma coisa tão clara e evidente nas falas da claque Petralha que o próprio filho do apedeuta, quando preso, prometeu botar fogo no país caso o papai continuasse preso. Então nós vimos que essa ameaça que aparentemente hoje se faz realidade, pode não ter sido apenas uma ameaça, mas um ato que de fato pode ser desencadeado a qualquer instante e por quem você menos espera. Curiosamente, temos um meliante liberto que se chama José Dirceu e que tem a caterva em suas mãos e que tem o poder de mobilizar a caterva. Quer dizer, então nós podemos inferir que esse meliante pode estar trabalhando em função disso. Nada impede que esses atos de vandalismo sejam todos oriundos dessa mesma ordem tal que já sabemos de onde vem e com que fim. Mas é importante observar-se que as autoridades de plantão preocupam-se em desfazer acampamentos de pessoas
que, não contentes com o andar da carruagem, resolvem protestar de forma pacata e simplesmente com o risco de seus próprios bolsos, sem vandalismo, param as suas atividades. Não usam do dinheiro público, não usam de meios públicos, mas usam daquilo que tem. Pessoas, como eu vi um em Londrina, que meteu fogo no próprio carro. Quando a polícia chegou, perguntou para ele o que era aquilo, ele disse: aquilo é meu carro que está queimando, é o carro que me traz o sustento para minha família. Ele meteu fogo no próprio carro, descontente com o andar da carruagem no nosso país. Ele estava descontente com tudo o que está acontecendo no Brasil. Por conta disso, ele resolveu por sua própria conta e risco queimar aquilo que dava de comer a ele, a seu filho, a sua mulher. Isso se chama povo decente, povo ordeiro. Ao contrário dessa claque MSTista, petista, etc., cutista, né, que vão meter fogo naquilo que não lhes pertence. Vão meter fogo em prédios públicos, em carros dos outros, mas jamais nos seus próprios carros. Inclusive o MST, como se pode observar, eles não têm teto, né? Movimento sem teto. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Perdão, Movimento Sem Terra. Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, Movimento dos Sem Terra. Mas eles não têm terra, mas os caras andam com carros que custam verdadeiras fábulas de dinheiro. Carros que poderiam perfeitamente dar a condição do cara ter uma chácara, uma fazenda, para ele poder trabalhar. Tá, então o que é esse cara? Na verdade, ele está mamando numa teta que lhe provê aquilo que ele necessita para comprar essa porcaria que ele tem. Esse carro magnífico que ele tem, para que ele possa andar por aí dizendo que ele é um sem terra ou um sem teto. O sem teto do Boulos, né, que é do MTST, o Boulos lá de São Paulo, ele mora numa casa que vale milhões, cuja casa, claro, não é dele, é do papai dele, lógico, mas eu só posso culpar o papai dele pelo inútil, pelo infame que gerou, porque gerou aquela coisa, em vez de ter jogado fora e ter criado a placenta, gerou aquela coisa que hoje está causando tanto desconforto à sociedade. Ora, se era para gerar um animal, um ser inóbil e rasteiro, rastejante, um ser que gruda e estilo sanguessuga, fica sugando nas costas dos outros, então que jogasse fora ou que mate de uma vez esse infeliz. Agora o infeliz ainda é candidato à presidência da República. Se esse pai tivesse vergonha na cara, se é que ainda está vivo, ou se algum familiar dele tivesse vergonha na cara, mataria esse filho da puta antes que ele possa causar algum mal maior à nação. Porque um cara que cobra pedágio de pobre e de indigente nas ruas porque não tem onde morar e leva para morar em prédio público invadido, como ele está fazendo, cobrando o pedágio dessas pessoas, esse cara não é gente. Esse cara é um verme, esse cara é um verme rastejante, esse cara não merece nada a não ser uma bala, e que essa bala ainda seja paga pela própria família, já que ele não vai pagar porra nenhuma, já que ele não vale o feijão que come, mas ele não vale o feijão que come porque assim foi educado pelos próprios familiares. Ele nunca foi algo que prestasse, porque seus familiares não o ensinaram a ser algo que preste. E olha, eu posso até ter muito respeito pela família dele, mas infelizmente não vejo como ter respeito, uma vez que não acorrentam esse merda e não ponham esse merda para trabalhar.
tá? Isso é culpa da família dele. O que ele tem feito à população, ao povo, é responsabilidade da família dele. Bom, agora, de qualquer forma, nós vemos que esse povo que trabalha sem vandalismo, que faz esses movimentos com o risco de seus próprios bolsos, com o risco de suas próprias empresas, de suas próprias atividades, esses são os perseguidos pela justiça. Esses não podem praticar os seus movimentos em praça pública, andando pelas ruas. Não, esses não podem, porque esses são os criminosos aos olhos da justiça leniente que ora opera nestas plagas. O próprio acampamento a favor da soltura do meliante Lula da Silva funcionou, funciona e vai muito bem, obrigado. Perturba, promove o caos e não há o que a justiça se digne a fazer para devolver a paz e a harmonia para os moradores da região do bairro Santa Cândida, em Curitiba, Paraná. Ali não existe força policial que resolva, mas com os movimentos pacatos e ordeiros, as forças policiais deitam e rolam. Elas mostram que elas de fato funcionam, porque elas vão e foram ontem com um trator desmanchar o acampamento daqueles que estavam lá na Regis Bittencourt. Ora, aqueles que estavam na Regis Bittencourt, minha gente, na sua grande maioria, não estavam lá à custa de dinheiro público. Não estavam lá querendo desfazer a propriedade alheia. Não estavam lá quebrando placas e cartazes, metendo fogo em pneus. Não, não. Estavam lá apenas protestando, porque o país vai mal, muito mal. O país está como um câncer, já em forma de metástase, ou seja, tomando conta de todo o resto do corpo, do organismo. Tá? Então eles estavam lá reclamando contra isso, contra toda essa metástase que ora toma conta de todas as instituições do Brasil e que deixa com que bandidos sejam cada vez mais os protegidos da nação, enquanto que o cidadão comum, o cidadão trabalhador, esse que se exploda, esse que vá para as ruas morto, porque vivo não pode ir, né? Esse que vá para a rua à espera de uma bala perdida, porque não pode nem mesmo se defender de um meliante. Reafirma a pergunta: a quem interessa esse autoritarismo descompensado e desmedido? Bom, minha gente, eu não preciso dizer a vocês o que eu acho ou o que eu penso, porque o que eu acho e o que eu penso está nesse texto que vocês acabaram de ouvir. Esse texto foi escrito por mim, eu me responsabilizo por cada palavra dita. Não tem problema. Eu sei que neste país, quem fala a verdade é justamente quem paga a conta. E porque eu falo a verdade, e porque eu digo que Gilmar Mendes é bandido, Dias Toffoli é bandido, Carmen Lúcia é uma vendida, e etc., é que eu provavelmente pagarei mais caro. Mas não me preocupa. Me preocupa sim o fato de que meus filhos e meus netos possam também um dia abrir suas bocas e falar em alto e bom tom exatamente o que pensam, como eu estou falando. Não porque sejam valentes, corajosos, não. Apenas porque tenham esse direito, que é o direito de ir e vir, a liberdade de expressão. Minha gente, está na hora
de nós mudarmos a face desta nação. E só vamos mudar quando nós mesmos entendermos o que temos que fazer, principalmente, a começar, orientando as pessoas que estão à nossa volta. Existem inúmeras pessoas que ainda não acordaram para os fatos verdadeiros. Existem inúmeras pessoas que ainda esperam um salvador da pátria, que ainda esperam por um libertador, que ainda esperam por um Simão Bolívar, que ainda esperam por um Jair Bolsonaro, que ainda esperam por alguém que possa fazer algo por eles. São incapazes de trocar as próprias fraldas, são incapazes de ver um palmo adiante do nariz. São esses que nós temos que acordar ainda. São a esses que nós temos que falar. Mas não os xingando, não. Eles estão dormindo, estão em sono letárgico, porque assim foram induzidos a estar. Não porque sejam canalhas, não porque sejam o que não presta. Não, poderão vir a ser muito melhores patriotas que eu. Bastará apenas que acordem. E para acordar, às vezes demora um pouco mais. Eu também demorei. Embora eu esteja nessa luta desde 85, mesmo assim, eu demorei, porque durante o período do regime militar, eu também estava às voltas com os movimentos, ouvindo, lendo, recitando Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Guevara, aqueles pensadores do teatro, que eu nem lembro mais o nome daqueles infelizes, mas que eram tudo Mayakovsky, tudo gente, tudo esquerdopata demente, como o Martinez, o famoso Martinez do teatro, que é uma bichona, que é diretor de teatro, mas é uma bichona, uma safada, um ser inóbil e rastejante, que nunca deveria sequer, Deus que me perdoe, mas nunca deveria sequer ter nascido, pelo tanto de mal que vem causando à humanidade. Não somente ele, inúmeros outros que estão aí causando males, aumentando os males. Bom, minha gente, o que eu tinha para hoje é isto. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele, né? Porque tudo isto é, como diz a palavra, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Agora, de qualquer forma, é claro que temos que acordar esse povo para que haja uma melhora para nossos filhos e netos, para que eles possam usufruir deste país, desta nação e construir uma nação futura com melhores perspectivas. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. Uma boa noite do Oiapoque ao Chuí, de norte a sul, leste a oeste. Que nosso povo receba as bênçãos da cruz, porque norte, sul, leste, oeste. Se pode ver que o desenho aí é da cruz. A cruz através da qual nosso Senhor e Salvador, Jesus, que é o Cristo de Nazaré, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e está assentado à direita do Pai, para nos dar a salvação, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por Ele. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Este foi mais uma live do Ministério Testemunha de Jesus Cristo, da Igreja Evangélica Santo dos Santos. Meu nome é Eli Silmar Vidal e o título é Quebra-quebra, incêndios e autoritarismo contra o povo ordeiro. Um grande abraço, minha gente. Beijos. Bye.